O cofre está cheio, hein, senhores? O Palmeiras divulgou a sua situação financeira e ela é muito positiva. Fica aqui com a gente no vídeo para você entender. Já dá o like, chega mais. Você é a nossa companhia aí tradicional do dia a dia. Então, chega junto com a gente e fica no vídeo. O Palmeiras divulgou o balancete de dezembro e fechou 2024 com o seu recorde. O Palmeiras terminou quase 200 milhões de superávit e zerou a dívida com a Crefisa. O balancete foi divulgado referente, né, ao mês de dezembro de 2024. O Palmeiras divulgou na noite da última terça-feira, também conhecido como ontem, acabou divulgando o seu balancete. E o clube fechou o ano com a receita recorde, cara. A gente fala muito do faturamento 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Não, foi mais que 1 bilhão. Foi 1,2 bilhão, sendo bem dizer, 200 milhões de superávit, o que é um recorde, é um marco na história do clube. O Palmeiras superou aí, bem dizer, todas as suas expectativas em todos os campos de arrecadação. Aqui tem bilheteria, tem venda de jogadores, tem programa de sócio-torcedor, tem premiação esportiva, entre outras coisas aqui. O valor previsto para o Palmeiras de arrecadação, cara, era de 820 milhões. Praticamente 400 milhões a menos do que o clube conseguiu. Então, embora as despesas aí ela tenham extrapolado o orçamento inicial, o Palmeiras tinha 763 milhões, né, diante de 932 que foi realizado. O superávit esperado pelo Palmeiras era de apenas 17 milhões. O Palmeiras esperava lucrar, ter de lucro 17,8 milhões, ou seja, cerca de 180 milhões inferiores, a menos, né, do que o resultado que o Palmeiras divulgou. E outro destaque aqui, Erla, é que também a dívida do Palmeiras com a Crefisa foi zerada, não tem mais dívida. Você lembra quando aquele seu amiguinho corintiano, agora você mostra esse vídeo para ele aqui, quando ele falava assim, quando a Crefisa sair do Palmeiras, o Palmeiras vai quebrar. E o que o Palmeiras divulgou, o Palmeiras apontava uma dívida de 429 mil no mês de novembro. Então, cara, o ano de receita recorde para o clube tinha sido em 2021. O Palmeiras tinha batido 972 milhões. E esse valor foi muito, como posso dizer, foi reforçado com títulos de Libertadores. Tanto a Libertadores, as premiações, né? Das premiações da Libertadores de 2020 e também de 2021, porque a Libertadores de 20 ela foi jogada em janeiro. E uma coisa que vale lembrar também é, de forma recorrente, o Palmeiras preserva a sua saúde financeira. A gente tem aqui, quando a gente critica, a gente não tem como, a gente pontua. Mas quando precisa elogiar, necessita e precisa fazer isso. A Leila dá para ver que a gestão do Palmeiras, se fala muito em reforço, né, que às vezes ela não traz reforço condizente com o nível do Palmeiras, esse é o questionamento que muitas vezes se faz dela. Mas em gestão financeira, o Palmeiras está muito bem, cara. O Palmeiras está muito equilibrado, o Palmeiras segue um caminho muito bom e isso costuma ajudar no resultado esportivo, isso costuma ajudar no longo prazo. E uma das coisas que também costuma ajudar o Palmeiras a fazer o seu orçamento financeiro, o seu planejamento, é fazer resultado esportivo modesto. Quando ele vai planejar o seu ano, ele coloca ali, semifinal de Paulista, oitavas de final da Libertadores, G4 do Brasileirão. Essa projeção modesta faz com que o Palmeiras, em caso de fracasso nas competições, ele não fique dependendo de um dinheiro que eles não estavam esperando ali de premiação, de avançar nas fases. Então isso ajuda demais, cara, demais, demais, demais. É muito positivo isso, não é? Tem aquela falácia, né, de alguns clubes, de alguns torcedores, né? No meu clube anda com as próprias pernas, né? Especialmente depois que o Palmeiras começou a ter esse patrocínio muito grande da Crefisa, que hoje já nem era o maior do Brasil, né? Muitos passaram aí, mas esse lance de andar com as próprias pernas, muitas vezes, grande maioria era mentira. A gente já viu outros clubes aí, né, que falam disso andando com banco estatal, né? Dinheiro de banco estatal sem a menor vergonha na cara. E o Palmeiras com 1,2 bilhões de receita aí, qual que é a porcentagem da Crefisa? A Crefisa terminou com 81 milhões, né? Nossa, a porcentagem disso cerca de 10%. Se eu fosse fazer uma média, era cerca de 10%. Ou seja, né, precisou muito da Crefisa, isso é inegável, para chegar a um ponto de não precisar, né? Chegar a um ponto e falar, se hoje a gente não tiver Master, quiser deixar a camisa bonitinha, limpinha, consegue, mas não precisa, né? Até porque é um espaço que você pode comercializar e é mais grana ainda
pro Palmeiras. Então, e tem outra parada também, né? Agora que o Palmeiras começou a ter muita especulação e acabou até gastando bastante, né, nessa janela, e talvez gaste mais ainda se fechar o Vitor Roque a tempo. Muita gente reclamando, pô, muita grana e tal, a gente até brinca, pô, não é meu dinheiro. Só que, mano, nem precisa dessa brincadeira, né? Porque dinheiro tem de sobra. Então hoje, né, não dá nem para reclamar se gasta pouco, se gasta uma quantidade muito grande aí com reforço, porque realmente vai sobrar esse dinheiro, né? A grande questão é ser assertivo, né? O Palmeiras gastou bastante nos últimos anos também, a verdade é essa, né? Só que tava errando muito, né? Então a grande parada hoje é tentar ser um pouquinho mais assertivo para fazer valer também, né? Ter toda essa grana, toda essa arrecadação, esse superávit absurdo, hein? Exato. E a título de comparação, por exemplo, o Flamengo ele tem uma dívida bruta que ainda tem os 600 milhões de dívida, apesar do faturamento alto do Flamengo. E o Corinthians, aqui a gente não precisa nem falar, né? Segue devendo estádio, segue secando o gelo. Eu espero que um dia, eu não sei se a conta do Corinthians vai chegar, mas que eles estão numa situação muito complicada. E o Palmeiras, ele zerou o que ele devia para a Crefisa, o que já foi um peso gigante nas costas. Isso libera fluxo de caixa para o Palmeiras também investir pesado, seja em contratação, seja em infraestrutura. Por exemplo, agora, nessas dívidas aí do balanço que saiu recentemente, a dívida aumentou, mas foi por causa da dívida do Paulinho, mas é uma dívida extremamente controlada do Palmeiras. Agora, você imagina o potencial. O Palmeiras tem potencial para investir em centro de treinamento, para investir em base, para deixar o Allianz Parque mais moderno, porque o Allianz Parque ele já vai para 10 anos, uma reforminha ou outra pede bem, às vezes uma contratação de um craque, por que não? Seria legal. E o mercado sul-americano, não é que ele tá pequeno pro Palmeiras, longe disso, né? Não tem esse tipo de soberba. Mas o Palmeiras, ele pode mirar alvos maiores aí. Ou até para segurar uma joia. O Palmeiras, por exemplo, tá prestes a tirar uma joia do Barcelona por 25 milhões de euros, cara. 25 milhões de euros. Então, você vê que o clube tem poder. 25 milhões de euros é o que o Chelsea às vezes paga no jogador do Barcelona e vice-versa. Vai buscar um jogador ali que reforça mesmo, que chega e joga no clube europeu. Esses valores são pagos ali. Então o Palmeiras trata num contexto europeu com uma moeda mais fraca. Só te dar um contexto aqui, ó, Orlando, para você entender o tamanho da dimensão que esse 1,2 bilhão ele é um marco. Para você ter ideia, o faturamento do Bayern de Munique em 2023 foi 750 milhões de euros. 4 bi. 4 bi foi o faturamento do Bayern. Claro, o Palmeiras está longe disso, está muito longe disso. Mas num país onde a economia do futebol é mais limitada, você chegar perto dessa marca é quase um milagre econômico. E o superávit ainda de 200 milhões. É mais do que muitos clubes europeus de médio porte conseguem no ano inteiro. Isso dá para o Palmeiras uma espécie de segurança. Por exemplo, se o time tropeçar numa temporada, tem a pressão da torcida? Tem, mas você não vira uma crise. Você não precisa. Não é um dinheiro que você depende extremamente disso para viver no curto prazo. É um colchão financeiro que poucos clubes têm. E o que eu vejo vindo por aí é um Palmeiras, por exemplo, a médio prazo, não digo confortável, mas respirando bem. Né? Esse caixa dá para talvez manter o Abel, se o Palmeiras quiser, manter um time competitivo. E olha que o Abel já mostrou, né, que sabe fazer milagre aí com o elenco bem montado. Pode vir reforço pontual de peso para Libertadores ou alguma coisa para o Mundial de Clubes, que está virando um sonho da torcida, por mais que impossível que seja, pode ser um sonho aí para a torcida. E fora de campo, o Palmeiras pode investir ainda mais na base, que já é das melhores do Brasil. E até num projeto internacional, parceria com o clube, garimpar talento, o céu aqui é realmente o limite, né, cara? Mas para mim, o grande recado desses números é que o Palmeiras não é só mais um time de tradição, ele é uma máquina de ganhar título e fazer dinheiro. O Palmeiras está sabendo explorar bem o seu mercado, por mais que aqui que eu discuto, o Palmeiras poderia entrar em outros ramos e faturar ainda mais, né? Como, por exemplo, o EA Sports. O Palmeiras tivesse um time de EA Sports, se o Palmeiras até estudasse entrar nessa Kings League, por exemplo, poderia ainda expandir ainda mais a consciência da marca e faturar mais. Mas no futebol, o Palmeiras é muito bem gerido, cara, muito bem gerido. Isso para mim é um diferencial que pode tornar o Palmeiras mais do que ele já é, uma potência ainda maior do que ele já é. E eu acho que a gente tem motivo para comemorar nesse caso aqui, quando você olha o balanço financeiro do Palmeiras. O Palmeiras é muito bem gerido. Cara, repito, a gente tem crítica, assim, às vezes a gente comenta aqui, dá aquelas cornetadas na diretoria, dá aquelas cornetadas na Leila, que falta um pouco de tato para ela. Mas na gestão financeira, eu não vou falar impecável, né? Porque eu não tenho conhecimento, não tenho o domínio de análise financeira aqui. Mas é muito bom.
É isso então, senhores. O que você pensa a respeito, cara? A gente trouxe aqui uma análise do momento financeiro do Palmeiras, trouxe a notícia e também alguns dados aqui para vocês entenderem o momento financeiro do Palmeiras, que de cara parece ser bem confortável, tá? O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários, é muito importante a sua opinião. Like no vídeo e lembrando, hoje pode pintar alguma coisa do Vitor Roque, eu espero que feche essa negociação hoje para encerrar essa novela de uma vez. Perfeito, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau.